frequência. Cara, você pode, mas agora tá muito mais perigoso do que já esteve 6 meses atrás. 6 meses atrás. A margem A margem de risco, né? risco é maior, é muito menor, né? Agora. E eu tenho uma pergunta pra você também, Roxo. Pô, Roxo, você fez bastante lá o programa que você fazia, pô. Eu até assistia na televisão. Os antifrágeis lá com o Rittenband. Pô, você tem também um amigo, o Urich lá, que é seu amigo, também gosta muito de Bitcoin. Você acha que eles são mais voltados ao Bitcoin por quê? Qual que é a sua visão? Porque pra eles você tem que ter muito Bitcoin, né? Eu vi até o Urich comentando um post lá do Otimista, que o Otimista bateu $109 mil. Ele vendeu uns $50 mil lá. E eu vi o Urich cutucando, nossa, que merda, trocando por real, tá ligado? Como se o que você acha, assim, deles, assim, gostar muito, assim, ter aquela fé no Bitcoin? Então, assim, a minha opinião ainda é a mesma. Vai depender do percentual que você tem e do percentual de seguro, percentual do barbell. Existe a possibilidade de você ter, como eu falei, 30% na carteira. Você tem que ter seguro, você tem que ter convexidade, você tem que ter uma série de coisas. Eu acho que o Richard, por exemplo, é preparado para isso. Sim. O Urich, ele é um analista econômico, eu não sei se ele entende de investimento. Entendeu? Eu não sei se eu for discutir com ele uma convexidade, uma opção. Ele não é economista, beta, seja o que for. Ele não entende de portfólio de investimento. O Nico não entende, o Bruno Perini não entende. Se discutir o que é maximizar a entropia, esses caras vão ficar coçando a cabeça, eles não entendem, nunca sentaram numa mesa, passaram anos operando e tal. O Urich trabalhava numa empresa de elevador, entendeu? Então, assim, ele é bom de comentar. Ele não entende de portfólio. Polêmica. Eu amo o Urich, adoro o Stormer, o Leandro foi meu sócio, fui sócio da Leandro Stormer. Que sério? Fui sócio da Liberta, ajudei a fundar. Mas entende de portfólio quem tá há anos mexendo com drawdown, com volatilidade, com payoff, com prazo, com duration, entendeu? E esses caras... Analisar ativos e eventos econômicos não te qualifica a ser uma pessoa que realmente entende de portfólio. Mas, por exemplo, eles não leram o livro técnico do Taleb, que explica lá o que é entropia, o que é maximização, o que é uma série de coisas. Mas muitas pessoas do mercado, principalmente falando de Bitcoin, entendem que o Bitcoin o seguro. Certo. Seria o seguro, né? Porque você tá falando assim, tem que ter Bitcoin, mas tem que ter seguro e tudo mais. Mas uma galera acha que o Bitcoin é o seguro, né? Acho que o Urich tá meio que nessa onda, né? Obviamente a gente precisaria do tempo para provar essa tese ou não, né? Talvez. Mas de qualquer maneira, eu estou dizendo, é falta de ter sentado numa mesma tesouraria e entender como é que é a dinâmica da variação do portfólio. Eu acho que o Bitcoin é o seguro em Bitcoin, mas em dólar não dá para dizer que ele é, porque de fato ele pode desvalorizar. Mas e se acontecer uma crise e ele realmente se provar a reserva de valor? Eu entendo, mas aí você está vinculando a um sucesso que a gente não tem garantia, né? Sim. E se você... Porque existe a diferença entre a probabilidade do conjunto e a probabilidade do tempo. O Richard entende isso muito bem. A probabilidade do conjunto é quando 100 pessoas vão no cassino no mesmo dia. Se você fizer o cálculo da probabilidade de ser a probabilidade de quebrar é 1%, significa uma das 100 pessoas vai quebrar. Se for a pessoa 32, isso não impacta na pessoa 33 nem 34. Então são eventos independentes do processo. No caso da vida real e de um portfólio de uma carteira, na verdade não são 100 pessoas distintas indo no cassino no mesmo dia. É uma única pessoa, é só você indo 100 dias seguidos no cassino. Então se você quebrar no dia 32, não tem dia 33. E existe um negócio chamado critério de Kelly, que é se você colocar mais do que 30% em alguma coisa que pode perder 99% do seu valor, e você fizer o balanceamento dinâmico, o rebalanceamento, cada vez que essa coisa que você tem 30% da nossa carteira, ela cair tipo 50%, você vai comprar, vai tirar de 15% do dinheiro bom e colocar nisso que está caindo. E vai continuar fazendo isso. Então as pessoas acham que elas só podem perder 100% do capital se elas tiverem 100% do capital naquilo, mas não é. Se você tiver só 30% do capital naquilo, mas aquilo for caindo e você tirar dinheiro bom para colocar um dinheiro ruim, com 30% de exposição, você pode ir a zero, você vai à ruína. Então é isso que eu estou dizendo. Basta o Bitcoin
cair 90%, e uma estratégia dessa que vai comprando para baixo, mesmo que você só tenha 30% ou 40%, você corre o risco de ir para a lona. Isso pior, chega em algum momento no meio da queda, acabou o teu dinheiro, você não tem mais coragem de comprar e você não pega o dinheiro baratinho. Quem está abaixo disso, ou tem isso e tem seguro, tem um ouro, consegue fazer alguma coisa que você não corre esse risco do dinheiro todo da carteira ser drenado por um furo, né, um furo ali na tua caixa d'água, então aí dá para você se expor um pouco mais. Só que obviamente o histórico é muito curto, e aí que é o problema, mas até o momento o Bitcoin já caiu 3 ou 4 vezes, 90, 80 e poucos %. Sim. O que para qualquer outro tipo de ativo seria irrecuperável, e ele recuperou a todas as vezes, mas né? Até o momento. Se você tinha até 20 e poucos %, você pode aproveitar perfeitamente esse movimento. Sim. Porque você foi comprando ele na queda, ainda mais se você tinha alguma maneira de você medir valor. E aí, como ele tem a opcionalidade, na hora que ele subiu, multiplicou 3, 4 vezes, você também deixou ele andar e foi descascando aos poucos. Aí, beleza. O problema é você fazer a entrada na hora que ele cai os 90%. Sim, que é o caso do médio, né? O preço... É que eu sempre falo isso, né? Pro pessoal que vai começar, o Antec tá assistindo a gente eventualmente, eu quero comprar Bitcoin e tal. Posso comprar Bitcoin agora, né? Uma pergunta que acontece com frequência. Cara, você pode, mas agora tá muito mais perigoso do que já esteve meses atrás. A margem de risco, né? Risco é maior, é muito menor, né? Agora. Mas será que esses caras que compraram Bitcoin lá atrás, igual o caso do Urich, do Rittenband, sei lá, até do Perini, será que eles não estão com um lucro muito bom que deixa eles muito confortáveis, né? Não, mas isso tá até pra mim, assim. Nesse modelo também é isso. Se você tinha 10, aí ele foi pra 20, aí você vendeu um pouquinho, aí depois virou 30, aí vendeu... Então você pode ter mais porque você tem gordura. É isso. Não tem problema nenhum. Mas esses limites também deveriam ser respeitados. Mas é que nem... a gente teve discussões lá no nosso grupo, lá que a gente fala sempre. Uma delas é assim, porque você não vendeu Bitcoin na queda e tudo mais? Você podia ter vendido no 100, comprado no 70, e aí você vai aumentar a quantidade. O problema, qual que é a minha visão disso? É que eu nunca sei quando vai ser o movimento e em que dia que ele vai subir. Porque em um dia ele sobe 15. Em 2 dias ele sobe 30. E aí, se você tentou sair para comprar mais barato, eventualmente você perdeu 30% de alta, você perdeu 90% do rendimento, né? Tem até essas estatísticas, né? Você só vai vender um pouco quando ultrapassar a exposição. E inclusive fazendo o balanceamento. Eu e o Marcelo fizemos muito teste de balanceamento. Se você fizer uma média que vai aumentando, aí não tem problema nenhum. Cada vez que ele subir, você vai aumentando um pouquinho, vai descascando um pouquinho, você tá fazendo bem pra carteira e pro ativo, ele também tá aumentando a participação dele. Quando ele volta, você compra tudo de novo, então você pode aproveitar todos esses movimentos tranquilamente. Usando opções, então, aí dá para fazer coisas muito legais. Dá para voar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.